1915. 3425 1915. Universitária FM, Agenda Cultural. Nesta segunda, dia 17, uma edição especial do Almoço Musical ao vivo, no fim de ano da Universitária FM. O pianista pernambucano Amaro Freitas, revelação do jazz brasileiro, apresenta o seu novo repertório ao vivo, direto do estúdio Transmídia da 99.9. Participe nesta segunda, dia 17, aqui na Universitária FM e no YouTube e Facebook 99 Universitária. Programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade. Olá, ouvinte da Rádio Universitária FM 99.9 e da Rádio Universitária Paulo Freire 820 AM. Eu sou Maria Eduarda Rocha, jornalista e professora de Sociologia da UFPE. Está começando agora mais uma edição do Fora da Curva, que vai ser reprisada às 9h na nossa rádio pública. Nessa primeira veiculação, nosso programa é transmitido ao vivo pela nossa página no Facebook e na página 99 Universitária. Você pode participar pelas redes sociais enviando perguntas e comentários. Hoje, 13 de dezembro de 2018, faz 50 anos que foi promulgado o Ato Institucional número 5, o AI-5, que deu início ao período mais autoritário da ditadura militar no Brasil. Com o AI-5, o governo militar fechou o Congresso Nacional, instaurou a censura, proibiu atividades políticas e intensificou a tortura e assassinato de opositores. Durante esse período, dados da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, publicados em 2010, apontam que pelo menos 20 mil brasileiros e brasileiras foram submetidos à tortura. Mais de 430 cidadãos foram mortos ou dados como desaparecidos. 7 mil acabaram exilados e 800 foram julgados como presos políticos. O Brasil não pode esquecer esse período violento de perseguição política, especialmente no momento em que o país vai ter 9 militares na linha de frente do governo, incluindo o próprio presidente eleito, o capitão da reserva do Exército, Jair Bolsonaro, e o vice dele, o general Hamilton Mourão. Entre os 22 ministros escolhidos por Bolsonaro, 7 são militares. Desde a ditadura militar, este é o governo com maior quantidade de oficiais das Forças Armadas participando do primeiro escalão. Por isso, Fora da Curva de hoje pergunta: qual é o papel dos militares no governo Bolsonaro? Para conversar sobre esse tema, nós convidamos Michel Zaidan, cientista político e professor da pós-graduação em Direito da UFPE. Seja bem-vindo mais uma vez, Zaidan. Bom dia, Eduarda. Bom dia, Ivana. Bom dia a todos. Vamos em frente. Também convidamos Pablo Porfírio, professor do Programa de Pós-Graduação em História da UFPE. Seja bem-vindo, Pablo. Obrigado. Bom dia, Eduarda. Bom dia, Ivana. Bom dia, professor Michel Zaidan. Bom dia. Bom dia a todos e todas. Também teremos hoje a participação por telefone de Rodrigo Lentes, advogado, ex-coordenador da Comissão de Anistia e doutorando em Ciência Política na Universidade de Brasília, UNB. Rodrigo já está na linha e nós vamos começar a conversa de hoje com ele. Bom dia, Rodrigo, você me escuta? Bom dia, Maria Eduarda, escuto sim. Então, Rodrigo, nós vamos ter a partir de 2019 um presidente que já defendeu publicamente a tortura e que ainda durante a campanha eleitoral ameaçou perseguir adversários políticos caso fosse eleito. Este mesmo presidente, além de ter como vice um general, vai governar com 7 ministros. É o mesmo número de indicados, por exemplo, no governo Médici. Qual é o significado disso? Bom, Maria, primeiro eu queria cumprimentar os ouvintes, cumprimentar a mesa também, agradecer o convite e tentar... A pergunta é um pouco difícil, por quê? Porque a gente conhece pouco os nossos militares, principalmente pós-88, e o perfil
do Bolsonaro, vendido há muitos anos, né, ligado à ditadura e principalmente às medidas autoritárias e antidemocráticas do regime de 64, nos trazem um papel dos militares que inicialmente é nocivo e ameaçador. Eu costumo dizer que a democracia brasileira tem um grande trauma com as instituições militares muito mal resolvido, ou melhor dizendo, não resolvido, né? Hoje nós completamos 50 anos do ato institucional número 5 e as nossas Forças Armadas jamais admitiram que esse ato foi um erro. Pelo contrário, esse ato foi dentro daquele contexto, segundo tanto o Bolsonaro, mas como os generais e outros militares de alta patente que ocupam espaços estratégicos no governo atualmente, entendem que esses atos foram necessários naquele período. Então nós temos um problema mal resolvido com as Forças Armadas e que traz sim preocupação com o futuro governo e a participação dos militares nesse governo. Então, é uma pergunta que fica, né? De que setores das Forças Armadas eles vêm? Porque a impressão que, às vezes, o olhar leigo tem é que as Forças Armadas são um grupo bastante monolítico do ponto de vista ideológico, mas não é verdade, não é? Esses sindicatos vêm dos setores mais conservadores? Com certeza. Não, isso é importante a gente destacar e agradeço até por ter pontuado, porque os militares, eles têm, por evidente, desde a própria sua Constituição das Forças Armadas, várias correntes internas, né? Então, os militares têm um processo de sociabilidade muito ligado, por exemplo, a essas organizações de fraternidade. Então, há muitos ligados à maçonaria, muitos ligados a outras irmandades, e dentro da própria maçonaria também há uma certa divisão, né? Então, além desses espaços de sociabilidade que influenciam muitas vezes nas decisões e na distribuição de poder interno das Forças Armadas, há também, dentro da própria força, disputas que podem ser de âmbito político, pode ser de âmbito econômico, pode ser de âmbito individual. Então, há uma série de divisões. O nosso problema é saber como estão essas divisões hoje, né? Na minha avaliação, a gente deixou de estudar os militares e de acompanhar os militares. Especialmente pós-88, e como se eles não fizessem política. E os militares sempre fizeram política e estudam política. E aí eu acho que é a grande questão para a gente entender a participação dos militares no governo Bolsonaro, é entender o que os militares, especialmente a partir de 88, pensam sobre a política. Os militares, na minha avaliação, são a grande cabeça pensante do governo, né? E aí saber porque os militares são um grupo que tem um projeto político para o país, que na minha visão é o principal grupo desse governo. Agora, qual é a composição, se é a parte mais, digamos, conservadora ou a mais progressista? Nós temos questão do nacionalismo também, como a relação econômica e a abertura de patrimônio nacional para o capital estrangeiro, como se relaciona com o nacionalismo de hoje das Forças Armadas. São uma série de questões que estão postas aí para ser respondidas e a gente tentar entender, né? Infelizmente, parece que a gente vai ter que descobrir do jeito mais difícil, né? O futuro da gente nas mãos de uma verdadeira caixa preta. Você vê a possibilidade... Exatamente. Você vê a possibilidade, a gente está acompanhando o que está acontecendo na França, né? Em que um candidato que veio apontado como sendo de fora da política, que representava um novo, a mudança, rapidamente frustrou as expectativas da maioria da população e está sendo objeto de contestação, né? Grandes mobilizações têm sido realizadas a cada final de semana, pedindo inclusive a saída dele.
Caso algo parecido acontecesse com o Brasil e a popularidade de Bolsonaro recuasse rapidamente, você veria o risco de endurecimento, esses militares resistirem a sair do governo dentro de um processo democrático? Ou seja, você vê risco de um golpe militar dentro do governo Bolsonaro? É muito oportuna a pergunta, porque o próprio ato, e aí os colegas da mesa que são mais historiadores certamente vão abordar, o ato institucional número 5, no caso, de 68, foi entendido até como golpe dentro do golpe, né? Então, e antes dele vieram várias outras medidas, o AI-1, o AI-2, o AI-13, o AI-4, que foram gradativamente fechando um pouco o regime, fazendo alterações que até então foram admitidas à época por uma boa parcela de quem apoiou o golpe de 64. Hoje, 2018, o que eu avalio? Estava vendo a entrevista do Augusto Heleno ontem pro Bial, que tem uma passagem que me chamou a atenção. Que ele diz o seguinte, que há uma sensação de mudança que há mais de 50 anos não havia nos brasileiros. Então, 50 anos, a gente se remete para onde? Para 68, né? E se remete para o AI-5. Então, acho que esse perigo existe e vai depender de como a conjuntura política e como o governo vai se dar. E eu acho... que o general Mourão, vice-presidente, ele, na posição, na atribuição institucional que ele está recebendo, ele vai ser o grande gestor, o grande controlador da máquina pública em termos de gestão. Digamos, para ter eu acho que esses militares exercerão um controle suave sobre o governo. De uma questão até de autoridade por conta da hierarquia militar que influencia, sim, na relação entre o Bolsonaro e essa ala militar de alta patente. Rodrigo, muito obrigada. Estivemos aqui com Rodrigo Lentes, ex-coordenador da Comissão de Anistia e doutorando em Ciência Política da Universidade de Brasília. Até breve, foi muito bom tê-lo aqui conosco. Eu que agradeço e muito obrigado. Então... Zaidan, você gostaria de começar comentando? Se me for dada essa possibilidade, eu gostaria de pontuar algumas questões. Eu, quando era estudante de pós-graduação na UNB, tive a oportunidade de ter um professor americano que estudou os militares na Segunda Guerra Americana, chamado Francis McKen, né? E ele nos obrigou a ler um bocado de literatura sobre os militares no Brasil, né? Era o curso dele, na história militar, né? E o que me chama muita atenção é o papel dos militares na sociedade brasileira desde o final do Império e a República. Uhum. Havia uma ideologia chamada soldado cidadão. Sim. Muito ligada com o positivismo, isso, bastante do positivismo. O soldado cidadão era o soldado suprapartidário. Era o soldado que não representava nenhuma facção política, mas que estava miticamente, imaginariamente ligada ao povo e, portanto, não devia muita satisfação também aos partidos, nem aos grupos políticos. Porque quando precisava, ele precisava intervir mesmo para salvaguardar os interesses da população. Isso do ponto de vista imaginário, né? Imaginário. Isso no início da República, né? Eles tinham vindo da Guerra do Paraguai, o Exército nunca foi uma força de elite, a Marinha era a elite, né? E o Exército, então, foi crescendo de importância no Brasil, né? Na sociedade brasileira. Mas houve uma mudança no governo de Hermes da Fonseca. Houve aqui uma missão alemã do exército alemão, que era reputado o melhor exército que tinha por terra, para vir ensinar os oficiais do Brasil. E aí começou uma mudança nessa mentalidade para uma profissionalização dos militares. Um pouco deixando de lado essa coisa da ideologia nacional popular e tal, e se encaminhando para realmente uma profissionalização do militar no Brasil. Isso foi importante para a Revolução de 30, porque todos os condestáveis da Revolução de 30, inclusive Góes Monteiro e outros,
foram herdeiros direto da missão alemã no Exército Brasileiro. E o Exército foi tendendo a ser uma força menos, assim, política e mais profissional, né? Agora, ligada a essa doutrina do soldado cidadão, está uma outra importantíssima, a do poder moderador, exercido no Império pelo imperador, copiando ou mal copiando a doutrina francesa, porque era uma cópia da doutrina francesa do papel do poder moderador, que atuava em momentos de crise. O poder moderador deveria, segundo a doutrina, atuar quando estivesse realmente ameaçadas as instituições. Ou seja, eles teriam argumentos para intervir. Precisavam, segundo a doutrina, precisavam intervir e depois sair. Restabelece o equilíbrio das instituições e sai, não fica não. Às vezes uns 20 anos depois, né? É lata, a interpretação é muito lata. Ela não é restrita, ela é lata, né? Se gostaram, vão ficar, né? E esse papel moderador, depois que acabou-se a monarquia no Brasil, foi naturalmente transferida para o exército, para os militares. Eles se arrogaram o papel do poder moderador em situações que são situações críticas da sociedade brasileira. Não é? Claro que estimulada pelas vivandeiras. Vivandeiras são os civis que vão para as portas dos quartéis estimular os militares a intervir com a ilusão de que depois eles vão embora. Os civis pensam nisso, né? Nem sempre é assim. Então, o que é que ocorre? Os militares ficaram imbuídos dessa missão de poder moderador no Brasil. Não mais do soldado cidadão, mas de poder moderador, não é? Em situações de crise, né? O nacionalismo de que nós estávamos tratando agora há pouco, desses militares, é um nacionalismo de direita. Só durante os anos 30 havia militares comunistas dentro do exército. Havia até um jornal chamado Braço de Ferro, né? Que representava isso, como o general Werneck, o Werneck, entre outros, né? Mas o nacionalismo que predominou entre esses militares de 64 para cá, ou um pouco antes, é um nacionalismo de direita. Não é um nacionalismo de esquerda. É um nacionalismo muito imbuído da questão do moralismo, do combate à corrupção, não é? De perseguir os vendilhões da pátria, e etc. Mas não tem nenhum conteúdo social, digamos assim, como já teve antes, diga-se de passagem, aqui no Brasil, na época do petróleo, na época da Eletrobras, né? Havia um conteúdo nacionalista que não era de direita, não. Era um pouco mais avançado. Mas de 64 para cá mudou. Houve uma homogeneização no sentido de um nacionalismo de direita mesmo, né? O que é um grande problema, porque leva esses militares a intervir a serviço de interesses que são antinacionais, antipopulares. Esse é um grande problema de ser uma espécie assim de guarda pretoriana, de ser a linha avançada do combate a isso, do combate àquilo, mas a serviço de interesses que são, digamos assim, alienígenas, são interesses estranhos, não são interesses nacionais. É o que nós um pouco estamos vendo, né? Agora, foi interessante essa tese de que não é um aparelho monolítico. Não é, não. Ali há uma divisão grande, intervém outras agências de sociabilidade, como a maçonaria, por exemplo, entre outras. Eles pertencem a outras agências e isso faz a diferença porque não torna isso um aparelho monolítico. Pelo contrário, um aparelho sujeito à divisão interna, a dissensões internas, etc. Só para concluir já, devolver logo até para Pablo, né? Há um livro de que eu não gosto do autor, que é um sionista enfurecido, é um sionista muito... Mas o livro é interessante. Esse livro, quando ele foi feito, era tese de doutorado, né? Comparava o processo de transição do Brasil, da Argentina, Argentina, não sei se Uruguai, e dizia o seguinte: qual é o específico da transição política no Brasil? É a tutela militar sob a ordem civil. Né? Os constituintes, aqueles que ajudaram a redemocratizar o Estado brasileiro, não tiveram a coragem, não é, de constitucionalizar o papel dos militares na Constituição de 88. Então eles ficaram ali de fora,
se arvorando o papel de guardiões da ordem e, claro, sempre intervindo, sempre dando pitaco, sempre querendo dizer uma coisa. E agora nós estamos diante... Agora, acrescente-se que a desmoralização das instituições políticas patrocinadas pela Operação Lava Jato, sobretudo contra a esquerda e contra o PT, ajudou muito, que o problema do Brasil é o ressentimento da democracia. É isso que alimenta realmente o golpismo, a volta da ditadura, o governo forte, o governo autoritário, etc. Esse ponto é muito bom, Zaidan, que esse ponto que você toca, porque a gente tem um dado aqui que no auge da impopularidade de Michel Temer, em junho de 2017, eu queria ouvir você a respeito, Pablo. Uma pesquisa do Instituto Datafolha mostrou que as Forças Armadas são a instituição em que os brasileiros eram, no caso, né, mais confiança no país, enquanto a presidência e os partidos caíam em descrédito. A pesquisa mostrou que apenas 3% confiavam muito no presidente, 31% um pouco e 65% não confiavam. Os partidos políticos estavam ainda piores, tinham muita confiança de apenas 2% da população, 28% confiavam um pouco e 69% não confiavam neles enquanto instituição. A pesquisa apontava ainda que 40% da população diziam confiar muito nas Forças Armadas, 43% confiavam um pouco. O discurso favorável à intervenção militar foi ouvido nas ruas, nas manifestações, pretensamente contra a corrupção e mais recentemente em atos de campanha a favor de Bolsonaro. Por que ainda persiste essa ideia de que as Forças Armadas, mesmo o país tendo vivido um golpe militar, com aqueles números horríveis que eu trouxe aqui no começo, de torturados, de exilados, de presos, de perseguidos, por que ainda assim permanece uma confiança tão grande nas Forças Armadas dentro desse imaginário brasileiro, Pablo? Eu creio que, pegando inclusive a fala de Rodrigo, a gente não conseguiu. O Rodrigo falou que a democracia tem um trauma com as Forças Armadas. Na verdade, eu diria de outro modo. Eu diria que nós não conseguimos, ao contrário da Argentina, criar uma memória traumática em relação à ditadura. Esse passado da ditadura, esse passado da ditadura militar, né, esse período em que os militares chegaram, tomaram o poder, né, golpearam o presidente João Goulart e permaneceram por 21 anos, mudando esse padrão, que era o padrão moderador de atuar na crise e depois sair de cena, né? Esse período não constituiu coletivamente no Brasil uma memória social traumática. Claro que há memórias traumáticas individuais, familiares, né? Mas socialmente não foi constituído. Nós não tivemos a capacidade, e aí nós, enquanto sociedade civil, quanto historiadores, universidade, o conjunto, né, de forças sociais não conseguiu constituir essa memória traumática, né? Que foi constituída, por exemplo, na Argentina. É impossível você chegar na Argentina hoje, que teve um outro modelo de transição, como o professor Zaidan rapidamente citou, teve um outro modelo de transição que constituiu naquela sociedade esse passado como um passado traumático, e por isso, né, que há uma mobilização muito mais forte em negar, né, essa volta de uma possível volta, né, desse passado. No Brasil não foi assim, né? Então a gente tem essa ditadura que forma esse passado, né, e que fica aí esse conflito, né? Como a gente não tem essa memória traumática, então fica esse conflito entre um passado economicamente positivo com um milagre econômico, né? Um passado incorruptível, porque os militares não se envolveriam em corrupção. Claro que essa tese está muito relacionada, né, a um passado onde havia uma censura política muito forte, onde a imprensa atuava de forma muito limitada, né, e que isso impossibilitou, inclusive, da divulgação, né, de casos de corrupção que existiram e foram muitos durante o período militar. E também um outro fator é que, apesar da nossa transição, apesar da nossa redemocratização, os militares nunca entregaram, nunca abriram os arquivos, né, os documentos, né, do período militar. Então, assim, o poder executivo, né, os presidentes pós redemocratização, Fernando Henrique Cardoso, Lula e mesmo Dilma, que instituiu a Comissão da Verdade, não tiveram força política, né, e não conseguiram mobilizar a sociedade
a abrir, né, a fazer os militares abrirem essa documentação que nos possibilitaria trazer, né, toda uma gama de conhecimento sobre esse passado terrível, né, e fazer com que essa população se aproximasse ainda mais desse período militar. Então, sim, há vários elementos que vão colocando limites para a aproximação dessa população com esse passado terrível, e isso, de certa forma, mantém uma imagem desses militares. Acho que, como o Rodrigo falou, e Zaidan também, os militares são sujeitos políticos muito ativos no período republicano do Brasil, em todo o período republicano, né? E parte da sua ação é, além de pensar um projeto político para o país, é manter a imagem que eles têm, uma imagem positiva. Então, atuaram assim na Constituição de 88, fizeram muito lobby, tiveram muita atuação política, né? A primeira versão da redação do artigo 142, que diz que os militares são os mantenedores da ordem, que garantem a ordem, essa primeira versão não incluía os militares na garantia da ordem. E houve uma ameaça muito grande, o Ulisses Guimarães conta isso, houve uma ameaça, né, de se desfazer todo o processo de abertura, de redemocratização, caso a versão desse artigo continuasse daquela forma. E aí foi modificado, os militares voltaram a ser os garantidores da ordem. Então, quer dizer, os militares têm uma atuação política, sempre tiveram uma atuação política e continuam tendo uma atuação política, não é? Inclusive para manter essa imagem muito positiva frente à sociedade. Eu acho que a gente chega a um paroxismo, né, quando a gente tem um deputado que se torna presidente eleito e que faz uma declaração de elogio a um torturador, não é, Zaidan? Um torturador que muitas pessoas não sabem, mas que o coronel Ustra torturava as mulheres, ou permitia a tortura de mulheres na frente dos filhos, né? Colocava ratos vivos nas vaginas das mulheres que eram torturadas. E isso, poder ser uma figura como essa, poder ser aprovada, reverenciada publicamente, o que é que isso diz dessa sociedade, Zaidan? Eu acho que nós somos produto de um entulho, como se diz, autoritário, que não foi varrido, da sociedade brasileira, entendeu? Nós fizemos uma redemocratização pela metade, como se costuma dizer, convivendo diuturnamente com torturadores, com violadores dos direitos humanos, com ladrões, com corruptos que enriqueceram durante o regime militar, entendeu? Não foi feita realmente o ajuste de contas que era necessário fazer no Chile, na Argentina, não sei se no Uruguai e etc., com medo do retrocesso. Você sabe por que José Sarney assumiu o poder quando Tancredo Neves morreu? Porque Ulisses Guimarães, que era tido como um dos grandes garantidores do processo de transição democrática, disse, olha, é melhor a gente não questionar essa questão de quem assume e quem não assume, porque aí é dar a deixa para os militares retomarem o poder. E nessa interpretação de minimizar o dano à democracia, permitiu-se que Sarney assumisse. A mesma coisa, assim, se houver algum problema com a eleição de Bolsonaro ou a posse de Bolsonaro, pode-se abrir outra vez uma porta imensa para que os militares retomem o controle do país, alegando que se trata de um boicote, que se trata de um voto de desconfiança em relação às Forças Armadas, etc. e tal. Mesmo internacionalmente o contexto sendo outro, dizer, a gente olha para o lado... Aliás, o contexto internacional, querida, é desfavorável. Eu queria dizer a você, assim, do fundo do meu coração, que este conceito é muito ruim, esse contexto é muito ruim, muito ruim mesmo. Nós estamos naquilo que se chama uma espécie de contra-revolução no mundo todo. Há uma hegemonia irrestrita do capital. É como se o trabalho não tivesse direito nenhum. Até expressões, neologismos foram inventados. Precariado virou uma classe social. Imagine. Uberizado, trabalhadores uberizados. Né? É como se, de fato, esse momento que nós estamos vivendo no mundo fosse uma derrota absoluta do trabalho, dos direitos do trabalho e, por extensão, de direitos humanos. Porque são os direitos de minorias, né? Os direitos
civis de determinados grupos. Nós estamos vivendo um período de deslegitimação, tanto do trabalho como dos direitos humanos, diga-se de passagem. Diga-se também, por outro lado, que toda a discussão dos direitos humanos, ela foi recoberta ou rodeada de uma discussão do cristianismo e da cultura ocidental. É o que dizem os filósofos, né? Que essa flor, ela nasce nesse contexto da cultura ocidental por conta da questão do indivíduo, não é? Da subjetividade humana e do cristianismo, que é a dificuldade enorme de transpor essa discussão para outros contextos, onde o cristianismo, por exemplo, não foi muito importante. Podemos perguntar se no Brasil a cultura dos direitos humanos, em algum momento, ela foi de fato consolidada, não é? Na sociedade brasileira. Outro dia tivemos um debate aqui falando da herança da escravidão no Brasil. E eu me lembro muito de Gilberto Freire, que dizia que uma das principais heranças é o sadomasoquismo, que se impregnou nas instituições da sociedade brasileira. E muitas vezes a gente diz da boca para fora que é contra isso, que é contra aquilo, que é contra a desigualdade, que é contra a escravidão, mas parece que é como se fosse um imaginário entranhado que faz com que a gente diga, não, tem que fazer isso, não, tem que punir, não, tem que botar prisão perpétua, tem que fazer pena de morte, e tererê, e tá. Então, esse é um problema mais sério, eu acho, que as igrejas neopentecostais e pentecostais ajudaram muitíssimo a piorar, por conta da visão de mundo individualista que elas têm, e de dizer que a desgraça das pessoas é do pecado, é a negligência, a preguiça, que elas são responsáveis pela sua própria desgraça. Essa visão americana, essa visão anglo-saxã, não é? Da moral e tal, etc., só convalida de fato a ideia de que se a gente reforçar a punição, aí melhora, como se costuma dizer, melhora. Porque essas pessoas são assim, elas roubam, elas não respeitam os direitos porque elas são ruins, elas são preguiçosas, são negligentes, querem ter as coisas sem trabalhar, entendeu? Então, se a gente reforça os controles e os castigos, aí pode ser que melhore. Aí é uma mistura explosiva, professor, você ter um passado escravocrata no país e um crescimento tão grande dessa visão pentecostal e neopentecostal. Então você tem um encontro explosivo que, inclusive, traz essa ideia da tortura como uma punição, né? Você vê muito discurso disso. Por que as pessoas foram torturadas? Mas era uma punição porque elas fizeram isso. Fizeram por merecer. Eles dizem isso mesmo. Há um discurso muito comum que circula, né, para significar esse passado de torturas. Então, isso você tem aí, se a gente pensar um pouco, esse encontro, né, desse passado escravocrata que não foi resolvido. Também não, porque né? Na nossa sociedade. Não tem até trabalho escravo. Isso, não é que não. E vai aumentar. E até retiraram esse crescimento agora dos pentecostais, né? Vai virar Ministério da Escravidão, não do trabalho, mas da escravidão. Bom, mas a gente sabe, né, que se violência fosse solução, o Brasil seria a Suíça. Sim. Com certeza. Para trazer entrevista. Que a violência civil, a violência difusa, seja mais eficiente do que a concentrada. Para trazer entrevistas com uma visão crítica sobre o que está acontecendo no país, que o Fora da Curva está no ar, de segunda a sexta, aqui nas rádios universitárias AM e FM, nossas rádios públicas. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Programa Fora da Curva. Informação a serviço da maioria. Universitária FM 99.9. Universitária FM, Agenda Cultural.
O Terreiro Xambá recebe nesta quinta o lançamento do livro Povo Xambá Resiste, 80 anos da repressão aos terreiros em Pernambuco, de Marileide Alves, que mostra o papel do Grupo Bongar ao espalhar pelo mundo afora a formação histórica e cultural do culto africano da nação Xambá. A partir das 4 da tarde, o próprio Bongar apresenta ao lado do Estesia o concerto para Yansan. A entrada é gratuita. A Casa da Cultura, no bairro de Santo Antônio, recebe nesta quinta a exposição Ovelhas, de Priscila Urpia. A partir das 6 da noite, o público aprecia fotografias e áudios que retratam as mulheres infratoras da colônia penal feminina do Recife, com um olhar mais humano. A entrada é gratuita. Mais informações, 3184-3152. 3184-3152. Universitária FM, Agenda Cultural. A Rádio Universitária AM 820, agora é Rádio Universitária Paulo Freire. Vamos ouvir o reitor da UFPE, Anísio Brasileiro. A Rádio Universitária Paulo Freire é um resgate histórico. Uma das ideias principais de Paulo Freire é a ideia de saber escutar. Nós fizemos um grande esforço na nossa gestão para que ela seja retomada com bases em inovações tecnológicas, de tal maneira que ela, pela sua presença junto à população, ela possa contribuir através de uma programação qualificada para o entendimento sobre a realidade econômica e social do país e que as pessoas possam se posicionar como atores do processo. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. Já respondeu à pesquisa Perfil e Violência contra a População LGBTI+, da UFPE? A pesquisa é uma iniciativa da diretoria LGBT da UFPE e está disponível através da plataforma Siga. É importante que todos e todas que fazem parte da comunidade acadêmica respondam, seja docente, estudante ou faça parte do corpo técnico da universidade, heterossexual ou LGBTI+. O sigilo é garantido e a sua resposta nos ajudará a construir políticas de segurança, saúde e inclusão cada vez mais efetivas dentro da universidade. Pesquisa Perfil e Violência contra a População LGBTI+, na UFPE. Uma iniciativa da diretoria LGBT da UFPE. Nesta segunda, dia 17, uma edição especial do Almoço Musical ao vivo, no fim de ano da Universitária FM. O pianista pernambucano Amaro Freitas, revelação do jazz brasileiro, apresenta o seu novo repertório ao vivo, direto do estúdio Transmídia da 99.9. Participe nesta segunda, dia 17, aqui na Universitária FM e no YouTube e Facebook 99 Universitária. Ministério da Cultura e Prefeitura do Recife apresentam Baile do Menino Deus, o maior espetáculo do Natal. Há 15 anos encantando plateias no Recife. Praça do Marco Zero, dias 23, 24 e 25 de dezembro, às 20 horas. Música, teatro, dança e muita alegria. Baile do Menino Deus, nosso jeito de brincar o Natal. Grátis. Realização: Ministério da Cultura, Governo Federal e Relicário Produções. Apoio Universitária FM. Programa Fora da Curva. Análise crítica de assuntos do interesse público. Tão significativo quanto o número de ministros militares são as posições estratégicas que eles ocupam no futuro governo. Bolsonaro nomeou para o Ministério das Minas e Energia o almirante Bento Costa Lima Leite de Albuquerque Júnior. Para a Defesa, o general da Reserva do Exército Fernando Azevedo e Silva. Ciência e Tecnologia ficou com o tenente-coronel da Aeronáutica Marcos Pontes. Infraestrutura com o ex-capitão do Exército Tarcísio Gomes de Freitas. E a pasta da Transparência e Controladoria Geral da União com o capitão da Reserva do Exército Wagner Rosário. General Carlos Alberto dos Santos Cruz vai ocupar a Secretaria de Governo e outro general, Augusto Heleno Ribeiro Pereira, ocupa o Gabinete da Segurança Institucional.
O general Heleno é considerado um dos nomes de maior influência sobre Bolsonaro. Já foi dito até que a relação entre os dois é comparável à de um pai para filho. Como é que a gente pode interpretar a escolha destes nomes para esses cargos específicos? Pablo, você pode começar? Eu penso que aqui a gente não tem ainda elementos do que cada um, qual é a ideia, né? Quais são as ideias de cada um desses militares para essas pastas. Então, assim, a análise individual vai depender muito de quando começar o governo e a gente ver, né, começar a tomar ciência das primeiras medidas, né? Então, como eu estava comentando aqui, é uma caixinha de surpresa, mas que nenhuma surpresa vai ser muito positiva aqui. Agora, eu quero destacar dois generais, dois militares. O Carlos Alberto dos Santos Cruz, que vai para a articulação política, num modelo novo, porque vai dividir essa articulação política com o Onyx, né? E um general fazendo a articulação política com o Congresso. Então, isso remete diretamente a um modelo da ditadura militar, né? E me parece aqui claramente que é uma tentativa de intimidação. Ou seja, já partimos de um lugar de intimidação. O outro é o Augusto Heleno, que vai para o GSI, que passa a ser uma instituição de aconselhamento direto do presidente. Então, no caso aqui, o Augusto Heleno, ele vai estar diretamente relacionado e produzindo as falas, né, o posicionamento do presidente. Então, eu penso que esses dois generais, eles vão ser figuras chaves e a gente tem que atentar muito para esse posicionamento desses dois. E só um terceiro aqui, que aí é mais uma curiosidade, diretamente a nossa condição aqui de professores universitários, que é o de ciência e tecnologia, né? Quer dizer, esse de ciência e tecnologia a gente procura, até por um interesse próprio de estar na universidade, procura o que é que ele fez que poderia nos dar um norte sobre a sua futura atuação e realmente não encontra nada. Isso aqui vai ser... Tem gente que pensa que astronauta é cientista, né? Mas não é. Bom, ele foi plantar feijão ele foi plantar feijão lá no né? Eu também plantei feijão quando era criança, então a gente tá aí quase no mesmo patamar. É uma brincadeira. Para você que sintonizou agora, nós estamos discutindo hoje o papel dos militares no governo Bolsonaro. Estamos no estúdio com Michel Zaidan, cientista político e professor da UFPE, e com Pablo Porfírio, professor do programa de pós-graduação em História da UFPE. Zaidan, como é que você vê essas pastas especificamente nas mãos dos militares? Acho que a resposta de Pablo já adianta um pouco a centralidade, respondendo um pouco a pergunta do nosso programa, né? O enorme peso que os militares devem ter no futuro governo. Eu começaria tentando desmistificar determinados estereótipos, né? De que militar é eficiente, que não é político, né? E que militar é honesto, que não tem interesses pessoais, né? Na administração. É um erro muito enorme. Nem todo militar é engenheiro, é isso e aquilo. Há muito militar que é burro, inclusive. Há muito militar que é incapaz de desenvolver tarefas da administração pública, até porque a administração pública precisa de uma qualificação específica. Você não pega um engenheiro e coloca dentro da administração pública achando que ele será um bom administrador, não é? Ou um médico porque é médico. Para ser administrador precisa um pouco mais do que isso, né? Outra coisa é a questão da moralidade. Associar a farda à ideia da moralidade. Isso é um erro que a ditadura militar, inclusive, provou, porque o que se conheceu de militar corrupto, que se locupletou, que utilizou de empresas públicas, instituições para enriquecer, não é brincadeira, né? Tem uns que ficaram pobres, como se diz, mas tem uns que ficaram muito ricos, inclusive depois em empresas multinacionais, fazendo tráfico de influência, inclusive. A famosa, ao caso de uma empresa chamada Dow Chemical, aonde um dos generais foi administrar, né? Para você ver que os militares, com essa capa de pessoas que são íntegras e eficientes, termina sendo muitas vezes a fachada
de interesses e negócios que nem sempre são muito republicanos, viu? A gente tem aqui um exemplo. O Intercept traz a notícia que o próprio general Heleno, que vai participar foi condenado pelo Tribunal de Contas da União por autorizar convênios ilegais no valor de 22 milhões que favoreceram militares conhecidos seus, quando ele era chefe do Departamento de Ciência e Tecnologia do Exército. Tá vendo a prova? Prova aprovada aí já desse ministério. Pois é, e a questão da Ponte Rio-Niterói, né? Também se fala muito. Também, né? O número de armas que desaparecem o que Pablo todo disse ano. É uma coisa importante, de que o fato de haver censura, autoritarismo, controle dos meios de comunicação ajudam muito a criar essa aparência de eficiência e de moralidade nas Forças Armadas, que às vezes não corresponde, muitas vezes não corresponde à realidade. Agora, outra coisa que me chama a atenção é essa questão da articulação política, né, com o Congresso. Por quê? A Dilma sofreu muito com isso, porque o seu ministro da Casa Civil, que era Aloysio Mercadante, era tido como uma pessoa dura, difícil, de difícil trato, de que não tinha jogo de cintura necessário para poder fazer a interlocução, né, com os políticos, digamos assim. Ora, você coloca um general para fazer essa articulação, é evidente que ele vai causar muitos problemas numa classe política que tem um perfil muito fisiológico e muito clientelístico, muito pouco ideológico, diga-se de passagem. Essa turma não brinca em serviço. Eles vão querer o seu. O apoio que vai ser dado a Bolsonaro vai custar caro, como custa em qualquer governo, diga-se de passagem. Então, essa ideia de você colocar uma pessoa dura, digamos assim, né, na interlocução com o parlamento, é um convite aberto para crises institucionais nesse governo. Ele não vai precisar de muita coisa, não, para ser um governo de crises. Porque no Brasil, o que se chama de crise de governabilidade não é outra coisa. É o desencontro entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo, que pode levar naturalmente ao fim do mandato do ocupante do Poder Legislativo, a não ser que nós passamos por uma ditadura aberta, que aí é fácil. Fecha o Congresso e vamos fazer o que a gente quiser. Mas há o ônus enorme, político e social, de que a sociedade, o que ela pensa sobre isso, né? Sobre essa ditadura. As classes empresariais, as empresas multinacionais, porque esse pessoal é muito pragmático. Para eles, tanto faz um liberal, como um centro-esquerda, como um militar, desde que seus interesses sejam atendidos. Isso é o que importa. Tem que ter esse pragmatismo aí. Esses militares, eles podem até arrostar, ou manifestar, ou expressar, muitas vezes, a aparência de ser um poder duro, um poder eficiente e um poder íntegro do ponto de vista moral. Mas o que ocorre é que nenhum poder se sustenta sem o apoio desses lobbies, desses grupos econômicos poderosos que estão sempre por trás, ou por perto, digamos assim. E este governo tem a marca de pelo menos 3 ou 4 grandes lobbies já reconhecidos. O lobby do boi, o lobby da Bíblia, o lobby da bala, e tem um quarto que eu não sei se é o da bola, mas enfim, este governo, como os outros, aliás, tem por trás de si o interesse, né, leonino, diga-se de passagem, desses lobbies. É uma ilusão pensar que um governo pode tudo, seja ele militar, seja civil, seja misto. Nenhum pode. Nenhum tem esse poder absoluto, sobretudo no regime constitucional e representativo. E acho que é a primeira coisa menos pessimista que a gente escuta no programa de hoje, né? É que os militares são algumas peças dentro de um tabuleiro, mas eles não são todas as peças. Eles próprios não têm controle do jogo, ou do tabuleiro, como você diz, entendeu? O Congresso hoje é um Congresso extremamente fragmentado. Tem 35 partidos, pelo menos. Né? O governo não tem uma maioria sólida para votar emendas constitucionais, vamos dizer assim. No Senado é pior ainda. A situação do Senado é mais complicada ainda. Tem que negociar muito. Quer dizer, se em vez de você colocar um negociador na articulação política, você vai colocar uma pessoa dura, sem jogo de cintura, a crise está anunciada. A crise institucional entre os poderes já está anunciada, digamos assim.
Como é que você vê isso, Pablo? Eu vejo que a gente tem que pensar também que, claro, que os militares vão formar um núcleo político desse governo. Acho que se desenha um pouco assim. Mas aí eles vão ter, além de conversar com o Congresso, dentro do governo eles vão ter que conversar com outros grupos. E aí você tem o grupo do Paulo Guedes, o grupo da economia, que traz esse pragmatismo que Zaidan coloca. Né? E aí a urgência de aprovar a reforma da Previdência. E aí vai ter várias urgências de reforma da Previdência, privatizações que vai aparecer, e aí temos que ver como os militares vão se colocar em relação a essa pauta. O Mourão já disse que temos que ver e tal, já foi um pouco ali reticente em relação. Então, temos que ver como é que vai ser essa relação. Então, temos o grupo da economia, tem o Sérgio Moro, que é uma figura também que vai formar um núcleo dentro desse governo, né? Porque ele tem o capital desse discurso contra a corrupção. Então, como é que ele vai utilizar desse discurso, inclusive para investigar ou não, né, os próprios integrantes do governo. Então, isso também vai ser um problema aí, né? Vai ser, então, já tem uma fragilidade. E o grupo dos costumes, da religião, da Bíblia, né, como o Zaidan colocou, né, que vem aí também com a sua pauta, e por fim o núcleo familiar. Esse núcleo familiar, ou seja, você tem o presidente, os quatro, né, os três filhos ali, o Bolsonaro, o Flávio, o Eduardo e o Carlos, né, que são muito influentes. Como é que eles vão se relacionar também com os militares? Porque também tem essa questão. O Augusto Heleno, que é o conselheiro direto de Bolsonaro, mas tem, por outro lado, também os filhos. Então, veja, são muitos fatores, né, para, até agora, uma mediação que parece muito frágil fazer uma mediação entre esses grupos. Então, por aí, talvez, a gente ainda tenha um ponto positivo para pensar. Aí eu pensando que, na verdade, já se trata... Todo mundo manda, menos o próprio presidente, né? Pelo que vocês estão falando aí. Ele não tem essa capacidade para mandar, não. E tem um elemento complicador, né? Que eu gostaria de trazer aqui para nossa conversa. É que, embora ele tenha sido eleito pregando o combate à corrupção, já está envolvido, antes mesmo de tomar posse, em operações financeiras suspeitas. Um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, identificou movimentação atípica entre janeiro de 2016 e janeiro de 2017 de R$1.200.000 na conta de um ex-motorista e assessor do senador eleito Flávio Bolsonaro, filho, uma espécie de porta-voz informal do futuro presidente. O mais grave é que o relatório identificou um depósito de 24 mil feito pelo ex-assessor do filho de Bolsonaro na conta da futura primeira-dama, a Michele Bolsonaro. Nenhuma medida foi tomada contra o motorista Fabrício José de Queiroz, nem contra Flávio Bolsonaro. E uma grande parte da mídia corporativa silenciou ou minimizou o episódio. O analista político Luiz Nassif considera que esse envolvimento da família Bolsonaro com denúncias de corrupção enfraquece o futuro presidente ainda mais, né? E antes mesmo de tomar posse. Isso poderia aumentar a tutela militar? Olha, veja bem, aí é como se diz, os dois pratos da balança, né? Quanto mais fraco é o poder civil, maior é o poder militar, não é? Se nós já temos uma tutela que vem desde a transição democrática, a tendência é aumentar mais ainda essa tutela do poder civil por parte do poder militar. A questão do combate à corrupção foi um capital político importante para a vitória de Jair Bolsonaro. Claro, acompanhado com o Moro de lado, né? Também. O fato de que essas notícias, né, desses escândalos, dessas negociações muito pouco esclarecidas e claras, elas venham à tona e não seja tomada nenhuma providência em relação a isso, isso compromete esse capital político, viu? Faz o governo começar sob uma enorme suspeição, enorme, que pode ter algum tipo de influência no meio militar, porque talvez o meio militar acredite piamente que essa é a oportunidade de passar limpa a política brasileira, com esses são 9 militares que tem dentro do governo. Então, se eles assistem a isso e não veem nenhum tipo de medida, naturalmente que eles começam a se impacientar se não vai aparecer mais daqui para frente, porque isso é só o começo também, né? E é a base de legitimidade desse governo que se elegeu
a pretexto de combater a corrupção. Combater a corrupção, né? A situação de Moro também vai ser uma situação complicadíssima. Alguém aposta aqui se Moro manda investigar? Porque senão não é nem só investigar esse escândalo específico. É a atuação dele em relação às denúncias contra seus ministros, seus colegas de ministério. São várias já, né? Aí é que você vai ver que a aura daquele que vai ser o zelador da moralidade pública neste governo, ela vai começar realmente a se acabar. Quando ele começar a cohonestar, a ser cúmplice, a ser omisso em relação a todas essas denúncias que estão colocadas aí. Parece que surgiu uma nova denúncia de Caixa 2 contra o Onyx Lorenzini. Se essas coisas vão se acumulando e nada é feito, parece que ela começa a ficar realmente muito, como é que a gente diz, muito vulgarizada, né? Começa a ficar um governo muito podre, muito comprometido. Pois é, eu acho que a minha opinião, pessoal, não tô aqui para dar opinião, né? Deveria ouvir a de vocês. Mas eu não resisto. A minha opinião é de que a base de sustentação do governo fica ainda mais complicada se ele fizer o trabalho para o qual ele foi feito lá. Quer dizer, na hora em que ele conseguir aprovar a reforma da Previdência, na hora que ele entregar o que resta da Petrobras para o capital privado, aí alguns setores da mídia corporativa que tem alguma, vamos dizer assim, algum pendor liberal, e mesmo dentro do judiciário, alguns setores podem começar a se opor mais frontalmente a esse Sempre é possível, governo. porque esse pessoal é instrumental. Pense um que é instrumental, que é descartável. Quando não interessa mais, é descartável. Não confie muito nos amores, nas declarações de fidelidade, nem da mídia, nem dos empresários, nem desses partidos políticos. E eu vou até acrescentar as igrejas agora, viu? Sim. Com certeza a gente tem falado muito disso aqui no Fora da Curva. Pablo, como é que fica para os movimentos sociais e para os opositores um governo tão militarizado? Bom, para os movimentos sociais, o que já era ruim vai ficar pior, né? Inclusive, tem aí esse ensaio de ampliar a lei antiterror que veio, né, do governo Dilma, e isso traria uma situação muito difícil para os movimentos sociais, né? Porque, veja, não é só a questão dos militares, né? Você tem os militares, claro, isso é um ponto importante. Mas, veja, o Ministério do Meio Ambiente que vai para um apoiador dos ruralistas. O Ministério do Trabalho que vai deixar de existir, vai desarticular todo o processo de fiscalização do trabalho escravo. Né? Então, quer dizer, são vários fatores, né? São essas variáveis que vão se articulando, né, para enfraquecer o mínimo de institucionalidade que você tinha, né, para combater essa superexploração, né, do trabalho. E claro que, por outro lado, uma militarização maior, né, que vai criminalizar os movimentos sociais ainda mais. Pode crer. A gente viu, acho que semana passada, né, 2 trabalhadores do foram mortos na Paraíba, foram assassinados na Paraíba, né? Então, quer dizer, isso vai ser uma crescente. Eu não tenho nesse caso eu não tenho nenhuma perspectiva positiva. Aí é difícil. Para esse as organizações de direitos humanos já falam que desde a saída de Dilma aumentou a violência contra lideranças camponesas, né? Lideranças dos movimentos sociais de maneira geral. Foi dito que eles iam criminalizar o MST e o MTST. O MTST do Sem Teto. O mesmo, né? Já era uma preocupação de atingir esses aí através da questão financeira e prestação de contas, etc. Agora vai entrar na esfera policial militar, né? Mas há uma preocupação grande também em relação aos sindicatos. Sim. Os sindicatos vão passar a ser auditados pelo Ministério da Justiça. Nós vamos voltar àquela situação do Estado Novo, com intervenções seguidas do Ministério da Justiça dentro dos sindicatos, com destituição de diretorias, com interventores no lugar dessas diretorias que foram eleitas, e etc. É um panorama muito difícil para o movimento social de uma maneira geral. Além do corte do imposto compulsório, né? Sim. Quer ver, a maior violência que foi cometida no movimento sindical foi a suspensão desse recolhimento do imposto sindical sem nada, sem nenhuma alternativa. Os sindicatos não sobrevivem sem esse recurso.
Não tem como sobreviver. Fazer movimento sindical é caro. Os movimentos. O nosso tempo já está próximo de encerrar, mas eu queria que você... É só enfatizar, não é, Zaidan, que essas ameaças já começaram. Você mesmo foi vítima de uma carta anônima ameaçando professores do Cefiche, do Centro de Filosofia e Ciências Humanas da UFPE. Essa situação ela já vem há muito tempo na UFPE. Desde o momento em que o reitor consentiu que a autonomia universitária fosse quebrada, digamos assim, atingida pela presença constante da polícia militar no campus, então ele já tinha dado um sinal para esse tipo de violência dentro do campus. Esses policiais militares, tanto quanto a guarda patrimonial, não movem um dedo em defesa da integridade física das pessoas. Eles dizem que não foram chamados para isso. E, no entanto, estão lá, ostensivamente. Existe imposto da Polícia Federal hoje na universidade, inclusive. Tem um enorme panóptico, tem um aparelho de vigia dentro do campus universitário. Isso é como diz no regime militar: enfraquecimento do poder civil, que leia-se o reitor, aumenta os controles militares, políticos e burocráticos sobre a comunidade universitária. Então todos estamos sujeitos a virar alvo desse tipo de violência dentro da UFPE hoje. Pablo, considerações finais rapidamente. Bom, eu primeiro quero agradecer ao convite, agradecer ao professor Zaidan a oportunidade de estar aqui debatendo, dizer que temos aí um grande desafio, né, que é nos mantermos ativos, né, no processo de debater o cenário político, né, de intervir nesse debate público, né, de pautar também esse debate público, porque com toda essa militarização e todas essas ações de censura, por vezes nós nos autocensuramos, e isso é talvez o pior posicionamento, né, a pior consequência que pode ter. Tá? Então estamos aqui no Fora da Curva por isso. Eu fico por aqui. Para ficar por dentro do que vai ser tratado no Fora da Curva, é só acompanhar as nossas redes sociais. Por lá, nós continuamos também divulgando informações sobre o tema de hoje e muitas outras que você não encontra por aí. Fora da Curva de hoje teve a produção de Ivana Festini, com a colaboração de Guilherme Falcão. Nas redes sociais contamos com Alice Mesquita, Débora Aleluia e Vanessa Moura. Os trabalhos técnicos foram de Marco Antônio. Esta foi a edição do dia 13 de dezembro de 2018. Muito obrigada por sua audiência. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social, com o apoio do Departamento de Sociologia e do Núcleo de Rádio e TV Universitárias. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro das Mulheres do Cabo, SOS Corpo, Centro Sabiá, Terral Coletivo de Comunicação, Centro de Cultura Luiz Freire. Esse programa fica disponível em nossa página do Facebook e no canal do YouTube. Acompanhe as nossas redes sociais, porque nós também divulgamos por lá muita informação que você não vê por aí. A música tema deste programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala.